dono de um olhar sereno, sincero, de uma sabedoria imensa e de experiências que dariam para escrever um livro. Mauro Moraes chegou em Andradas no ano passado e já trouxe muitos ensinamentos. A vocação para o sacerdócio vem desde a infância. Se lembra com carinho do tempo em que morava no sítio próximo à cidade de Congonhal, ao lado de uma família numerosa e bastante ligada à religião. Éramos 9 irmãos homens e um dia a minha mãe falou para todos nós assim: olha, são tantos filhos, gostaria que um filho fosse padre. E aquilo não comentei com ninguém, mas ficou na minha mente. Parece que Deus que estava falando para mim através da minha mãe. Daí passou mais uns 2, 3 anos, continuando os estudos. Quando terminei o fundamental, despertou essa vontade de ir para o seminário. E um primo meu, que era colega de classe, padre Donizete, hoje é o cônego Donizete, José Donizete Moreira, pároco lá em Conceição dos Ouros, falou: também estou querendo ir para o seminário, então vamos. Já procuramos o nosso pároco, o saudoso cônego José João do Rego Monteiro, que era pároco em Congonhal, e ele encaminhou para nós, isso em janeiro de 1970. Daí nós dois fomos fazer uma semana vocacional e lá fomos aprovados e iniciamos a nossa caminhada de 13 anos juntos na mesma sala. Já havíamos estudado 3 anos no grupo na mesma sala, 16 anos estudando junto na mesma sala e ordenamos na mesma celebração no dia 22 de janeiro de 83. E foi uma celebração muito fervorosa, antecipada de uma novena, uma semana vocacional, por assim dizer, em todo o município. Foi muito envolvente porque nós fomos o segundo e terceiro padre diocesano ordenado filho de Congonhal. Eu fui o primeiro, que eu sou o terceiro da família. Mais tarde o padre Leonino quis ir para o seminário, foi para o seminário redentorista, depois voltou para o nosso seminário, terminou os estudos e é padre hoje em Congonhal. Também o outro irmão meu, chamado Messias, foi para o seminário, ficou uns 3 anos lá, daí achou melhor deixar o seminário. E a irmã Nair, que é mais nova que eu, foi para a Congregação Missionária de Cristo em Jundiaí e é freira até hoje, já com quase 40 anos de vida religiosa. A história de Cônego Mauro tem nomes conhecidos durante sua trajetória. Sua primeira missão foi dada pelo arcebispo de Pouso Alegre, Dom José d'Ângelo Neto, e era ajudar o padre Arquimedes Carvalho de Andrade, em Itajubá, onde permaneceu por cerca de 2 anos. Nessa época foi muito bom. O padre Arquimedes sempre foi uma pessoa muito aberta, deu muita liberdade. Eu chegando já na primeira semana de padre, ele já falou: cuida da paróquia Santa Isabel. Quer dizer, nem tinha noção, mas já fui cuidar e cuidei da paróquia lá por 2 anos e meio, mas morando em Itajubá, ajudando a ele nos outros horários de missa lá, missa, atendimento e tal, né? Foi uma experiência muito positiva com o padre Arquimedes, uma pessoa maravilhosa, muito aberta, muito compreensível, foi uma experiência muito positiva. Após a primeira experiência como padre em cidade de interior, Mauro teve a oportunidade de estudar em Roma, um período de grande aprendizado e muita luta também. Morar em outro país exige responsabilidade, força de vontade e coragem para enfrentar desafios. Nesta época, além dos estudos de mestrado na Universidade Lataranense, trabalhou em uma das maiores montadoras de veículos do mundo. Se lembra com carinho dos amigos e família que o acolheu na Itália. No final de 2 anos e meio, Dom José d'Ângelo pediu que eu fizesse um curso de mestrado em Roma. Escolhi Teologia Moral, onde fiquei por 2 anos estudando em Roma, formando na Universidade Lataranense em Roma. Nos 2 anos que eu estudei em Roma, na época a vida era muito difícil, a diocese também não tinha condição de manter a gente lá, e eu também não tinha dinheiro, estava 2 anos de padre, né? Era costume da Mercedes, a fábrica da Mercedes, a montadora na Alemanha, contratar no período de férias de verão, porque elas férias diferentes da nossa, elas férias julho, agosto, setembro, até meados de outubro.
Então, os padres brasileiros que precisavam de arrecadar fundos para se manter durante o ano, como eu, nós íamos trabalhar lá e tinha umas duas senhoras alemãs que falavam português, que arrumavam famílias para nos acolher, para que pudesse morar com a família, trabalhar e trazer todo o dinheiro de volta para Roma para se manter durante o ano, né? Então eu fiz experiência muito positiva em 2 férias, em 86 e 87. Trabalhei lá 10 semanas cada férias, que era o dinheiro suficiente para a gente se manter, pagar os estudos e a pensão do Pio Brasileiro, onde nós estudávamos. Essa foi uma experiência muito especial, é uma graça de Deus que eu tive. Jamais esperava um garoto sair de Congonhal, da periferia de Congonhal, cidade pequena, família humilde, né? Mas essa é uma bênção de Deus que eu recebi, né? Que poucos recebem, poucos padres têm essa oportunidade, essa visão cosmopolita, morando numa cidade cosmopolita que é Roma, fazendo essa experiência muito rica com outras pessoas, outra nacionalidade, trabalho fora. Não é fácil, não é fácil levantar 4 da manhã, estar no trabalho às 6, e na outra semana das 2 às 10 da noite. A gente morava numa cidade, tinha que tomar ônibus, ir para outra cidade, entrar na fábrica antes, né, se paramentar todo lá, montar a caixa de ferramenta, estar pronto, porque a hora que a sirene apitava, a gente já estava pronto lá em cima dos carros, lá montando os parafusos lá. Uma experiência muito rica, isso enriquece muito a gente. Um dos maiores privilégios desta época em que viveu na Itália ficou registrado nessas fotos, quando Mauro aparece ao lado do Papa João Paulo II, aclamado como um dos líderes mais influentes do século XX. Foi nesse período, o São João Paulo II era Papa antes do seu atentado, fortão, muito dinâmico, e eu tive a oportunidade por 3 vezes estar com ele, não individualmente como padre, sempre acompanhado como secretário de um bispo. Eu fui a primeira vez com o secretário do bispo de Taubaté, quem me ordenou diácono lá em Conceição da Serra, né, na paróquia de Taubaté. Como secretário dele, o bispo atendia, o Papa atendia o bispo, logo depois recebia o padre por 2, 3 minutos só para conversar, ver o que estava fazendo em Roma e dar uma palavrinha rápida, enquanto se fazia algumas fotos. Depois eu fui com o Dom José D'Angelo Neto, na visita ad limina, que os bispos de 5 em 5 anos vão visitar o Papa e prestar conta da sua diocese. Então eu estive uma segunda vez com o Dom José D'Angelo Neto e uma terceira vez com ele, encerrando essa visita, celebrando a capela particular do Papa e depois da missa, um contato pessoal com todos. Na época, João Paulo II era um carismático assim, muito especial. E na primeira vez eu me lembro que eu fiquei até sem palavras, quase não podia falar, responder para ele, porque a gente fica emocionado, fica meio paralisado, porque é algo assim, muito especial para a gente. Daí na segunda vez a gente já sentiu mais à vontade. Quando retornou para o Brasil, Cônego Mauro assumiu a reitoria do Seminário de Pouso Alegre para substituir o saudoso Monsenhor Vicente Pereira Gomes, que na época tinha sido transferido para a cidade de Ouro Fino. Depois se tornou pároco da Catedral, onde permaneceu por 11 anos. Neste período, também trabalhou em uma emissora de rádio. Então, depois que eu saí desses 8 anos primeiros, quando eu estava na Catedral, que fui convidado do João Bergese, que adquiriu a Radiodifusora de Pouso Alegre, hoje FM 94.5, para ser o diretor da Radiodifusora. Então lá, enquanto eu estive na Catedral, depois voltando para o seminário a segunda vez, eu cuidei da rádio por 12 anos completo. E nesse período da Catedral também eu fui lecionar a Teologia Moral, porque foi criado em 96 o Instituto Teológico São José para formar padres de todo o sul de Minas, que logo depois de 10 anos transformou na Faculdade Católica de Pouso Alegre, que existe até hoje. Então eu lecionei com 10 anos no Instituto e depois mais 10 anos como faculdade.
Cônego Mauro teve grandes responsabilidades e, depois de vivenciar momentos em grandes paróquias, assumir diversos cargos, coordenar missões, decidiu conversar com o bispo da época, Dom Ricardo Pedro, para ser enviado às cidades menores. Foi então que voltou para o seminário e, posteriormente, passou por Estiva, Ouro Fino, até chegar aqui, em Andradas. Falei para ele, eu gostaria de fazer uma experiência, uma paróquia pequena, estou muito cansado, depois de 11 anos, aqui numa paróquia tão grande dessa. Daí ele sorriu e disse, eu vou dar a menor paróquia para você, o seminário. Eu já trabalhei no seminário. Falei, não, volta para o seminário, você descansa, trabalha. E lá fui ser reitor por mais 6 anos. Em 22 de janeiro de 2024, Cônego Mauro completou 41 anos de sacerdócio, uma data bastante significativa que relembra um passado repleto de histórias. Tem uma visão bem clara do quando ocorreram mudanças na igreja desde o período que começou até os dias de hoje. Na década de 80, quando eu era padre, a igreja tinha outra visão. A igreja é muito mais participativa, muito mais comunitária. As comunidades eclesiais de base eram muito fortes na nossa arquidiocese. Nossa arquidiocese, na década de 80, havia as comunidades eclesiais de base, havia pastoral da terra, havia pastoral operária, estava bem mais engajada com a vida do povo. Porque nós temos na igreja muitos documentos, desde a Rerum Novarum de 1891, até hoje, muitos documentos de cunho social nos convidando a olhar para o irmão, colocar o amor de Deus e amor ao próximo. É o mandamento maior que Jesus colocou. Amor a Deus e amor ao próximo. Ama a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Não dá para separar. Ainda hoje, a nossa fé tem que ser manifestada no amor ao próximo, como a campanha da fraternidade, como o último documento social do Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos os irmãos, né? Não podemos viver uma fé intimista, eu e Deus, esquecer do irmão. O amor ao próximo é muito forte, é do Evangelho, é de Jesus, é o bom samaritano, é o que Jesus fez e nos ensinou a fazer. Então a igreja está, para muitos, está perdendo um pouco esse cunho de compromisso com o próximo. 22 de janeiro deste ano celebramos 41 anos de sacerdócio. Isso significa maturidade, agradecimento a Deus pela perseverança, por poder ser padre ainda hoje, e ser padre com saúde, com disposição, com vontade de servir sempre mais. Então eu me sinto muito contente, acho que nunca senti tão realizado, contente como estou agora em Andradas e com essa maturidade humana e espiritual.